Até agora já sabemos tudo sobre Ayrton Senna, mas nunca falamos completamente sobre sua vida amorosa e seu relacionamento com as mulheres. Esse aspecto de Ayrton nos ajuda a entender melhor sua abordagem de vida como piloto e nos dá um Senna talvez diferente daquele que todos conhecemos. A vida amorosa do campeão de Fórmula 1, desde sua esposa, Lilian de Vasconcelos, até seus inúmeros flertes com modelos, atrizes e apresentadoras de televisão. O início da pista na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino a toda velocidade, a terrível colisão contra a cerca na curva Tamburello do circuito de Imola, e depois aquele silêncio anormal, e em 1º de maio de 1994. O mundo lamentou a morte de Ayrton Senna. Em frente à televisão também estavam duas mulheres, cujas vidas estavam, sem saber, ligadas por um fio vermelho, e uma delas era Adriane Galisteu, na época namorada oficial do campeão de Fórmula 1. A outra era Carol Alt, que mantinha um relacionamento secreto com o piloto, que só vinha à tona algum tempo depois. A vida afetiva de Ayrton Senna, além das figuras constantes da mãe Neide e da irmã Viviane. Senna teve oficialmente 5 mulheres. Sem contar que teve mais 2 amigas em sua vida. Sua única esposa foi a Liliane de Vasconcelos Souza. Depois foi a Adriane Yamin, a noiva secreta de Ayrton. As relações mais conhecidas foi com a Xuxa e Adriane Galisteu, e tudo isso foi vendido centenas de páginas de revistas e jornais. Entre elas estava a Christine Ferraxil, que foi o apoio e o reequilíbrio no rescaldo da loucura do relacionamento com Xuxa. Mas, no meio, há mais 2 mulheres que viraram a cabeça de Ayrton, a americana Carol Alt, e a portuguesa Vera Pérez. Liliane Vasconcelos Souza, então amiga de infância e namorada adolescente de 19 anos no Jardim Tremembé, em São Paulo, era sua única esposa. Eles moravam juntos na época em que Senna estava na Inglaterra na Fórmula Ford. Mas a união durou apenas 8 meses. Ayrton pediu Lilian em casamento logo após irem para a cama pela primeira vez, no Chalé Motel. Senna disse a ela: "Se eu for para a Europa correr, quando eu voltar você já estará casada. Então é melhor você se casar comigo agora." Em 2 meses eles se casaram e seguiu-se a viagem para a Europa. Senna não queria se casar na igreja. Nem mesmo Viviane, sua irmã, conseguiu convencê-lo. Foi um casamento civil, mas Ayrton permitiu que a cerimônia fosse abençoada por um padre. A noite de núpcias foi clássica, com Senna carregando Lilian nos braços até a suíte do Maxud Plaza Hotel. E os próximos 10 dias foram de lua de mel em Chicago. Logo as coisas começaram a mudar. Depois de uma temporada na Fórmula Ford britânica em 1981, a dupla voltou para o Reino Unido para dar ao casamento uma chance de sobreviver, enquanto Ayrton ponderava se deveria permanecer no automobilismo ou trabalhar para os negócios da família. Ao chegar à Inglaterra, Lilian se sentiu deslocada. E Senna foi, dizem, muito profissional em seus rituais de preparação, chegando a dormir em cama separada na véspera da corrida para evitar tentações. Na pista, as coisas deram certo. Ele venceu 22 de 28 corridas. Mas, fora disso, o relacionamento não estava indo tão bem, com Lilian descobrindo que a vida na Inglaterra como esposa de um aspirante a piloto de Fórmula 1 não era tudo o que se esperava. Em entrevista posterior, ela disse o seguinte sobre Ayrton: "Eu era sua segunda paixão. Sua primeira paixão foram as corridas. Não havia nada mais importante no mundo para ele, nem a família, nem a esposa, nada." Lilian revelou que o grande problema de Ayrton foi o que lhe deu vantagem na pista, mas o fez errar fora dela. A família Senna não deu a permissão para errar. Disse ela: "Ele passou a vida se cobrando. Perdemos muito e ele perdeu ainda mais, pelo excesso de obrigações." O sucesso de seu pai obrigou Ayrton a ser exemplo também. Uma família moralmente rígida, com princípios, respeito às pessoas e aos compromissos de todos os tipos o marcaram. Mas isso tirou muita naturalidade. No final, ele voltou ao Reino Unido no início de 1982 e o casamento durou mais alguns meses antes de o casal se divorciar discretamente. Apesar do casamento ter ocorrido há muito tempo, Liliane ainda mantém uma forte relação com a família Senna, embora seu papel na vida de Senna nunca seja mencionado no documentário Senna. Ela agora trabalha como designer de interiores de sucesso. Após se separar de Liliane, em 1984 Senna se envolveu com Adriane Yamin,
na época com 15 anos herdeira de uma grande empresa. Ela conhecia Senna desde a infância, no bairro de Santana. Ele esteve com ela até 1988, em Angra dos Reis. Foi convidado a embarcar no iate do pai dela. O namoro foi longo, mas mantido em segredo e sempre longe do paddock da Fórmula 1. Senna tinha muito respeito por Adriane, mas não queria que o relacionamento deles o distraísse do essencial. Para Ayrton, Adriane nunca se adaptaria ao seu tipo de vida, embora representasse tudo o que ele desejava em uma mulher, estrutura familiar e hábitos semelhantes aos dele. Anos depois, conheceu Adriane Galisteu. A história terminou no Natal de 1988, depois que Senna foi coroado campeão mundial em Paris na festa da FIA. Eles se desentenderam e Senna acabou com tudo. Após o flerte com Adriane Amin, Senna namorou algumas outras mulheres, embora nenhuma fosse muito sério, até conhecer a apresentadora, atriz e cantora de TV, a Xuxa Meneghel. A dupla namorou intermitentemente por 5 anos entre 1988 e 1992, embora ela raramente o acompanhasse nos grandes prêmios por causa de sua programação na TV. Xuxa foi o caso mais midiático. Senna se apaixonou a ponto de parecer um garoto que não se importava com mais nada, nem mesmo com a carreira. Foi fora de temporada, após conquistar o primeiro título em Suzuka. O segredo durou pouco e tudo foi notado quando Senna foi encontrar Xuxa na TV Globo. Ayrton não parou em Angra dos Reis nem em São Paulo. Cada minuto que tivesse, ele voaria para o Rio, para ficar com ela. E após a morte de Senna, a ex-mulher, Lilian de Vasconcelos, confessou que ele gostava muito da Xuxa, pelas figuras públicas que eram. Mas Ayrton passou muito tempo nos bastidores da Globo, acompanhando-a em seu trabalho. E, naquele verão, Ayrton levou Xuxa ao cartódromo do Rio para ela pilotar um kart. O relacionamento ao longo da temporada de 89 incomodou o piloto. Pela primeira vez um homem em seu relacionamento amoroso foi visto no paddock. Era uma relação em permanente tensão e emoção. E o fato de Xuxa ser empresária não ajudou em nada. Senna não estava feliz. Foi até dito que o relacionamento era apenas uma encenação. A namorada não controlava a imagem dela, assim como o campeão controlava a dele. Senna disse que gostava de amar as mulheres, e não de exibi-las para os outros. Uma questão de estilo. Ele sofreu por dentro, até o dia em que ele voou para Nova York. Ao chegar no apartamento, Xuxa não abriu a porta, e Senna voltou. Um descontentamento amoroso acabou com a decisão de Xuxa, considerando que sua vida profissional era incompatível com a de Senna. Apesar de Xuxa não ter participado da vida de Ayrton algum tempo antes de sua morte, ela foi escalada como a viúva oficial de seu funeral por ser adorada pela família Senna. Aliás, na estreia brasileira do documentário, Senna, ela foi fotografada com a irmã de Senna, Viviane, no tapete vermelho. Quanto à norte-americana, Carol Anhalt, não há muitas histórias para contar. Só que Senna pouco ou nada deu a conhecer. Os dois tinham a mesma idade. O caso tornou-se público com um artigo público na revista Caras no verão de 1995, após a morte de Ayrton. Eles se conheceram no Grande Prêmio de Monza daquele mesmo ano. Foi uma história sem destaque nem holofotes, já que se conheceram em Milão, no GP da Itália de 1990. Em um cruzamento casual de um shopping do Rio, Ayrton Senna olhou para Christine Ferraccio e ficou fascinado. Christine pertencia à elite carioca, morava em condomínio de luxo, mas Senna não sabia nada sobre ela. Ele foi direto e a convidou para jantar. Christine contou que tinha namorado. Senna respondeu com o clássico: "Não estou com ciúmes." Durante o relacionamento com Xuxa, Senna ligou para Christine para chorar e desabafar. Ele disse que sentia muito por deixar Adriane e Amin infeliz. E o que Xuxa fez com ele fez com Adriane. No final de 1989, após namorar Xuxa, Senna conheceu Christine. Viveram 2 anos, entre janeiro de 1990 e dezembro de 1991, em Mônaco, com visitas ao Algarve, a casa que Christine ajudou a decorar, na Quinta do Lago. Em 1991, no GP do Japão, onde sagrou-se tricampeão mundial, Senna disse que Christine era o equilíbrio que precisava. Mas havia o outro lado. O problema para Christine era o lado cruel e ciumento de Ayrton, que a restringia até mesmo o contato com amigos de infância. Ele não a deixaria ter vida, só para ele. Christine perdeu a cabeça quando sua mãe descobriu que ela tinha câncer. No Algarve quis voltar ao Rio. Ayrton não queria que ela fosse e ficou irritado. Ela foi. E Senna ficou vários dias sem falar com ela. Ele nunca ligou,
nem mesmo para saber como estava a mãe de Christine. Qualquer coisa. Um dia Christine foi até Angra dizer que o amava, mas que não o queria mais. Ela não queria sair para o mundo como uma cigana. Ela queria ter outra vida. Ela sabia que, amá-lo, tudo acabaria mal. Mas Christine amava Ayrton, o homem, e não Senna, o motorista. Senna respondeu a ela dizendo o seguinte: Christine, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Às vésperas do GP no Japão, em que se sagrou campeão pela segunda vez em 1990, Senna tentou a sorte com uma portuguesa, Vera Pérez. Fez parte da equipe que organizou o GP do Estoril em 1986, e nessa data recusou um convite para jantar. Desta vez, ele a convidou para jantar com amigos. Uma noite que poderia ter terminado em Alcântara-Mar. Entrada recusada na porta. Imagine, eles foram para o Planalto, em 7 de outubro de 1990. O relacionamento era discreto. Ela foi namorada portuguesa de Senna por algum tempo. Assistir ao nascer do sol no guincho dentro da Honda de Ayrton ao som de Phil Collins era um dos programas favoritos. Durou até julho de 1991. Em 1993, Senna ligou novamente para Vera. Foi apenas uma noite, na casa Quinta do Lago. Foi ela quem lhe fez a mala e o guiou até ao aeroporto. Adriane Galisteu viria em seguida. Senna estava muito focado na F1. A falta de apego às namoradas ajudou até Nelson Piquet, seu arquirrival, a criar um boato para distrair emocionalmente o oponente. Piquet concedeu entrevista afirmando que Senna não gostava de mulher. Senna ficou com a dignidade prejudicada e quase chegou ao confronto físico com Piquet. Ele está 3 anos na Fórmula 1, não tem uma namorada, não tem nada. E aí retirar o processo, o cara falou, não, vamos tirar. O que só não aconteceu porque Ayrton poderia ser excluído por agressão no GP do Brasil. Em troca, em entrevista à Playboy ele voltou à história sugerindo que teve um caso com Caterine Valentim, então esposa de Piquet. Foi depois do GP do Brasil de 1993 que veio a público o relacionamento de Senna com Adriane Galisteu, na época trabalhando como relações públicas do patrocinador da McLaren, a Marlboro. Ele disse que ela era a mulher ideal. Amigos dizem que a relação de Ayrton com Galisteu foi sua emancipação afetiva em relação à família. Ele se libertou do que era bom e do que era ruim. Senna cresceu lá. Quando Senna caiu, ela estava feliz. Ela era o lado feliz dele, disse Senna. Adriane não reclamou de nada. Ela respeitou totalmente o que o Ayrton queria e esteve à disposição dele. Fiel. Ela era seu spa. Ela o fez rir, relaxar, deixá-lo solto. Mas o segredo acabou. A imprensa pegou. E um dia, depois de uma sessão de cinema, Adriane e Senna foram fotografados. A paz acabou. Pior ainda, a família de Senna não entendeu essa escolha. Ayrton tinha imenso respeito por sua mãe e com o pai. Cortar a família de Galisteu não ia acontecer. Adriane foi uma aliada importante no trabalho com Ayrton, disse mais tarde. Nuno Cobra já era tricampeão, forte nas pistas, mas sua condição psicológica ainda precisava ser melhorada. Ele teria que estar feliz. O início da temporada de 1994 foi difícil. A pressão foi enorme. Ayrton sabia que precisava ser muito forte emocionalmente. Às vésperas de sua morte, já vivenciando a tragédia e a angústia da morte de Roland Ratzenberger, naquela tarde, Senna pediu a amigos que o levassem de helicóptero ao aeroporto de Bolonha após a corrida. Queria regressar imediatamente ao Algarve, onde Adriane Galisteu estava esperando. Ele queria ter uma conversa importante com ela. Após a morte de Senna, Adriane concedeu entrevistas na casa de Sintra que resultaram num depoimento posteriormente escrito para o livro O Caminho das Borboletas. Ela tinha apenas 21 anos quando ele morreu e o acompanhou por todo o mundo durante o último ano de sua vida. Mais tarde, ela escreveu um livro intitulado Minha Vida com Ayrton. Se curtiu o vídeo, considere se inscrever no canal, e te vejo no próximo.